né? Uma vez o Chico Xavier perguntou para o Emmanuel, acho que o Emmanuel exagerou um pouco, mas enfim, está nos livros, esse teria sido a resposta, esse foi o registro. O que vale 60 anos de trabalho ininterruptos na área da mediunidade para Jesus? Porque Chico estava completando 60 anos de trabalho mediúnico. E aí, o Emmanuel, isso para Jesus, em relação ao trabalho de Jesus. Aí o Emmanuel respondeu: 6 minutos. 6 minutos. Então, Jesus em contato conosco, ele está orientando os nossos mentores. A gente não sabe, a gente só pode especular, conjecturar sobre como se dá efetivamente esse contato, até pelo nível de espiritualidade do mestre, da maneira como ele deve se apresentar. Então, ele é o mentor dos super mentores, né? Mas, de qualquer maneira, ele está trabalhando nessa, nessa construção espiritual de toda a humanidade terrestre. Eu lembro de um detalhe interessante. Na época de Kardec, a gente estava com um pouquinho mais de 1 bilhão de habitantes na Terra. E na época do final da Segunda Guerra Mundial, a gente estava com em torno de 2 bilhões, um pouquinho mais do que 2 bilhões de habitantes na Terra. E eu lembro até de um comentário do irmão Jacó no livro Voltei, que ele diz o seguinte: nós estamos com 2 bilhões, o irmão Jacó morreu em janeiro de 47, então um pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E temos 2 bilhões. 1 bilhão, metade, tem vidas selvagens, semi-civilizadas, quer dizer, metade. E 600, em torno de 600 milhões já tem uma busca espiritual. Então, quer dizer, metade está num nível de brutalidade muito grande ainda, e 1/3, digamos, já dessa metade que está numa condição melhor, seria 1/3 do número total, né? Um pouquinho mais da metade, estaria numa busca um pouquinho maior. Só que o mundo está aumentando a sua população de encarnados. Isso gera conflito, isso gera dificuldade. Porque se em 47, 48 a gente estava com 2 bi, nós estamos com mais de 8 bi atualmente. E qual que é essa distribuição de condições evolutivas dos atuais encarnados? Não sabemos como é que está. Tem gente que fala que nós temos 9 desencarnados para cada um encarnado. Eu já vi gente falar 6. Aqui, alguns pesquisadores falam em 9, falam que 3 são mais evoluídos, 6 menos. Então, como é que estamos? E esse pessoal está reencarnando. Então, precisamos cumprir com o nosso papel. Mas nós temos que entender que quando nós percebemos alguns problemas mais graves da humanidade, nós temos que entender que, por outro lado, o número de pessoas é muito maior. Então é natural que nós tenhamos mais dificuldade mesmo para conviver esse povão todo, já que o espaço vital para cada indivíduo, o espaço vital médio vai diminuindo. Isso requer mais educação, mais preparo emocional, mais tolerância, mais paciência. Então estamos trabalhando. A plantação é uma tarefa nossa e a colheita é de Deus. A colheita a gente tem que deixar um pouco na mão dos mentores e quando estivermos numa condição maior, poderemos até ter uma visão mais. Mas nós estamos trabalhando, precisamos, em primeiro lugar, trabalhar a autoiluminação e, em segundo lugar, tentar contribuir com a caminhada dos nossos irmãos. Se fizermos isso, aqueles que estão na administração conseguirão utilizar cada um de nós da melhor maneira nesse processo geral e, aos poucos, estudando lento e gradualmente, nós teremos uma visão maior desse todo, que às vezes nos foge um pouquinho, principalmente na condição de encarnar. Mas na condição de desencarnado, principalmente se estivermos com o status de uma pessoa bem-sucedida na sua encarnação, provavelmente teremos uma visão muito mais clara desse processo, que às vezes nos parece um pouquinho mais misterioso. Mas estamos caminhando. A humanidade, aumentando a população, ela vai ter desafios. E precisamos trabalhar para ser parte do problema, parte da solução e não parte do problema. Parte da equipe que está ajudando os mentores espirituais na instalação do reino dos céus na Terra.